do Senhor esteja presente na sua vida. É o momento de nos encontrarmos todas as semanas aqui nesse programa, o programa A Escola Bíblica Dominical na Web TV. É nesse espaço que você tem a oportunidade de conversar com o comentarista da lição de jovens para ouvir quais são as suas argumentações, as apresentações a respeito do que ele escreveu em cada lição. Você que ainda não tem acessado o site da CPAD, acesse. Lá tem o meu vídeo, onde comento como comentarista oficial da CPAD, fazendo aí algumas abordagens importantes, em especial para os professores, onde eu apresento os objetivos da lição, como alcançar o objetivo da lição, apresento também a interação, que é o momento do comentarista com o professor e a professora de escola dominical, e por fim, a orientação didática. E este vídeo eu faço como já fazia antes de comentar a revista da CPAD, fazendo um comentário sobre a introdução, os tópicos da lição e as considerações finais, ou seja, trabalho de forma mais específica nos tópicos da lição. Então são vídeos complementares, assim como os demais colegas, principalmente do portal IBD, que colocam semanalmente os vídeos à disposição. Este vídeo tem esse objetivo: alcançar os professores na sua preparação antecipada das aulas, mas também alcançar as alunas e alunos da escola dominical, dando a oportunidade para que possam estudar previamente e juntos. Professores, professoras, alunos e alunas podem aprender juntos e trazendo argumentações que são elaboradas previamente a esta lição. Com isso, o crescimento da escola bíblica dominical. Nós chegamos agora na lição de número 5. É o cerne das lições bíblicas desse trimestre, onde o apóstolo Paulo, por fim, apresenta a justificação pela fé. E não somente isso, além do aspecto teórico a respeito da doutrina da justificação pela fé, ele vai apresentar aqui, nesta lição, que tem abordado parte do capítulo 3 e do capítulo 4, a figura didática da justificação pela fé por meio de Abraão. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele utiliza a figura principal que os judeus utilizavam para defender a justificação pelas obras. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai defender que na realidade é uma figura que vem representar a justificação pela fé, não somente dos judeus, mas de todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê no poder de Deus, como Abraão creu no Deus que tem poder para ressuscitar mortos, mesmo ainda não conhecendo. Para isso, nós vamos aqui nesta lição trazer alguns conceitos no primeiro tópico a respeito da doutrina da justificação pela fé. No segundo tópico, vamos abordar a respeito da ratificação de que a lei e os rituais não são suficientes para a salvação. E por fim, no último tópico, então, vamos apresentar essa figura didática que é utilizada pelo apóstolo Paulo, baseado no Antigo Testamento, defendida pelos judeus, uma figura didática que representa a justificação pela fé no Antigo Testamento. Essa doutrina da justificação pela fé é fundamental para nós entendermos a doutrina cristã. Foi fundamental para a reforma protestante utilizada por Lutero para defender que Cristo era suficiente para a salvação, que Cristo é suficiente, a fé em Cristo, melhor dizendo, é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E essa argumentação, essa palavra, com base especialmente em Romanos 8,17, como já dissemos anteriormente, foi que modificou a forma de pensar do grande reformador e veio modificar a história da humanidade. Veja como é importante esta lição. Essa lição é o marco, é o ponto principal desse trimestre. Por isso que é importante você entender as lições até aqui. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, peço que você retorne, assista também os vídeos anteriores, lição 1, 2, 3 e 4. E antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal. Esse canal está disponível e se você se inscrever nesse canal, assim que eu poste os vídeos, você receberá uma mensagem que o vídeo está sendo postado, possibilitando que você acesse de imediato ou quando quiser o vídeo. Eu peço a você, por favor, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br, vai aparecer para você aí. Você pode acessar também pelo site da nossa igreja em São José dos Pinhais,
adsãojosédospinhais.com.br sem acento, ou o site da nossa igreja que trabalha com a parte de mídia, que é redemoamiga.com.br. Por favor, se inscreva e convide também os seus amigos, as suas amigas, seus irmãos e irmãs, para também se inscrever nesse canal. Vamos multiplicar, vamos trabalhar junto para o bem e para o crescimento da escola dominical. Vamos então ao primeiro tópico desta lição. A doutrina da justificação pela fé, com base em Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 26. O que é então a doutrina da justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé é o cerne da teologia paulina, em especial quando ele apresenta essa doutrina em debate com os judeus. Esses que eram os principais adversários dessa doutrina na época da igreja, como já estudamos anteriormente. Não somente os judeus que praticavam o judaísmo estavam fora da igreja cristã, mas também os judeus cristãos, chamados judaizantes, aqueles que haviam recebido o evangelho, que no caso aqui da Epístola aos Romanos, estavam sendo incomodados, porque eles estavam querendo voltar, como vemos também na Epístola aos Gálatas, aos rudimentos do judaísmo, se esquecendo, ou melhor dizendo, equivocados. Eles estavam questionando a suficiência da fé em Cristo para a sua justificação. E o apóstolo Paulo contra-argumenta ao questionamento, à dúvida dos judeus cristãos, dizendo que a fé na obra vicária de Cristo é suficiente para a salvação. Como já disse, em especial aqui o apóstolo Paulo relembra a Epístola aos Gálatas, onde ele fala ainda de forma mais veemente, de forma forte com a igreja, com aqueles judeus que haviam convertido ao cristianismo, que estavam retornando aos antigos rituais. Ele é veemente, demonstrando que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação, não restando necessidade de obras meritórias para a justificação. É importante frisar aqui, porque as pessoas às vezes confundem. Nós vamos explicar uma lição específica que a justificação, justificado diante de Deus, não é justificado de uma vez por todas. Mas aqui nós vemos que é um processo. O estágio da justificação é o estágio inicial da reconciliação com Deus. E depois tem o processo da santificação, que nós vamos trabalhar em lições posteriores. Dessa forma, a doutrina da justificação pela fé, ela demonstra que o ser humano, por sua própria obra, ou obras consideradas meritórias, ou que o fazem com credor, por meio dessas obras da sua justificação, o apóstolo Paulo diz que de nada vale, porque a justificação somente é por meio de Cristo. Essa doutrina, a doutrina da justificação, como já disse na introdução, foi a pedra fundamental para a reforma protestante, que na época de Lutero, a igreja ela impunha sobre os seus súditos, sobre os seus fiéis, a necessidade de compra, a necessidade de barganha, a necessidade de ritualismo para alcançar a sua justificação. E por isso que teve a grande impacto na reforma, porque Lutero, então, que havia sido ensinado desta forma, ele descobre que a fé, com base em Romanos, é somente em Cristo Jesus. Por isso que dissemos que essa teologia, que essa doutrina da justificação pela fé, é o cerne, a alavanca para a reforma protestante. O aspecto forense da doutrina da justificação pela fé. É importante nós fazermos a relação da doutrina da justificação pela fé com o ambiente forense, ou seja, o ambiente de um júri, o ambiente jurídico. Porque isso é muito importante para nós entendermos como que o ser humano, criado pelo Deus Criador, alguém que sem possibilidade, ou seja, um ser sem nenhuma possibilidade de reconciliação por seus próprios méritos diante de Deus. E esse Deus que nessa linguagem jurídica passa a ser o juiz. Quantas vezes você já leu na Bíblia Deus sendo apresentado como juiz? Esse Deus criador de todas as coisas sendo apresentado como o juiz, que vai julgar o ato das pessoas, dos seres humanos criados por ele. Então é importante nós entendermos esse ambiente jurídico para entendermos a questão da justificação pela fé. O juiz que julga, que é o Deus, o advogado de defesa, que é, no caso,
o nosso Senhor Jesus Cristo, que além de advogado, como coloca a palavra de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus, é quem também paga a fiança pelos réus, que somos nós, a humanidade, que está impossibilitada de justificar-se diante de Deus. E nós vemos que alguém paga a nossa fiança, vamos dizer assim, pela nossa justificação, apresenta diante do juiz o preço para a nossa justificação diante de Deus. E esse juiz, então, ao receber esse pagamento, quando alguém diz, que é a única forma, a única necessidade para a pessoa ser justificada, eu aceito que seja creditado na minha conta esse preço que já foi pago por esse, que é o Deus em forma de homem, Jesus, e então é creditado, nos diz o apóstolo Paulo, na conta de quem, pela fé, crê e recebe esse pagamento feito por Jesus Cristo. Por isso essa linguagem forense, que é assim como é tida pelos estudiosos a respeito da doutrina de justificação pela fé, onde o juiz, ele declara justo aquele que não era justo, mas pelo pagamento feito mediante o sacrifício de Cristo. É assim que nós podemos entender, então, o aspecto forense, jurídico, da justificação pela fé diante do grande juiz, o Deus Criador de todas as coisas. Lutero, ele, na sua exposição a respeito da Epístola aos Romanos, como é uma das referências do meu livro, ele entende que, ao mesmo tempo, aquele que é justificado, ele é pecador e santo. Ele é pecador porque ele se constitui pecador por causa das suas falhas e impossibilidade de reconciliar-se diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele é justificado, não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Portanto, a cruz é o centro da doutrina de justificação pela fé. A cruz é onde Cristo morreu e alcançou a redenção para a humanidade, pagando o preço pela nossa justificação diante de Deus. Jesus e a justificação, ou melhor, Jesus e a doutrina da justificação pela fé. Se nós olharmos para a vida de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, o que registra os evangelhos, nós vamos verificar que a doutrina da justificação pela fé estava presente tanto no exemplo prático da vida de Jesus, como nos seus ensinamentos. E o apóstolo Paulo demonstra que, mesmo ele, enquanto Jesus estava vivo, não era um discípulo que acompanhava Jesus, que havia ouvido os discursos, as prédicas de Jesus, ele havia concebido muito melhor do que os próprios discípulos a própria doutrina de justificação pela fé ensinada por Jesus. Olha para nós vermos aí como que a graça de Deus se manifesta na vista do apóstolo Paulo, aquele que outrora era um fariseu dos fariseus, mas transformado pela palavra, pelo poder do evangelho. Ele então defende essa bandeira da doutrina da justificação pela fé. Eu cito na revista, e em especial com mais detalhe no livro, a respeito de dois exemplos especiais sobre a doutrina de justificação pela fé na vida e nos ensinos de Jesus. Primeiro, Lucas 23, 43, e o seu contexto anterior e posterior, quando nós vemos ali, na morte de Jesus, a declaração de Jesus que o próprio ladrão seria justificado diante de Deus. O ladrão da cruz, como é conhecido, que reconheceu Jesus como Filho de Deus. Olha só o conhecimento que aquele homem teve, que se nós olharmos comparando com os discípulos que andavam com Jesus. E ele então, Jesus disse que ele foi justificado naquele momento pela fé na obra vicária de Cristo, ou pela fé em Cristo Jesus como Filho de Deus. Olha só a revelação de Deus nesse texto. Traz muitas considerações que nós podemos aprofundar. Não vamos fazer aqui por causa do tempo, mas convido você a fazer. Como pôde, naquele momento, ainda antes da morte de Jesus, Jesus dizendo que ele estaria com Cristo no paraíso. Lucas 18, 9 a 14, que será analisado com mais detalhe no próximo tópico, que fala sobre a parábola do republicano e do fariseu. Olha só a surpresa tão grande que nós vemos na análise final de Jesus nessa parábola a respeito da justificação. Exemplo prático para os nossos dias de hoje. Vamos ver que muitas pessoas nas nossas igrejas se comportam como o publicano e que um grande número de pessoas se comporta como o fariseu, que se acham justos, mas na realidade, diante de Deus, não estão justificados. Olha só essa afirmação. Vamos então ao próximo tópico. A insuficiência da lei e obras para a justificação. Romanos 3, 27 a 31, com o auxílio, o suplemento
de Lucas 18, 9 a 14, com a parábola do fariseu e do publicano. A justiça do ser humano como trapo de imundícia. Nós vemos que o Romanos, ele deixa claro, o apóstolo Paulo, que o ser humano, as suas obras, por mais que ele ache que é importante, que é algo que deve ser considerado por Deus, nós vemos que o apóstolo deixa bem claro que é como trapo de imundícia, não somente em Romanos, mas deixa aí algumas citações no meu arquivo de slide, lembrando mais uma vez que você pode acessar no meu blog, lá os arquivos de slide, e pode acessar também no meu canal de SlideShare. Peço mais uma vez, se inscreva se você ainda não se inscreveu nesses canais, para você receber de antemão esses arquivos quando eles são publicados, e você ter acesso a todas as informações, e digo mais, pode até baixar os arquivos, que eu deixo à disposição para você baixar e utilizar na sua aula. Não preciso nem me perguntar se pode usar, eu deixo ali com possibilidade de baixar, que é para você baixar e utilizar esses arquivos nas suas aulas. Vai dar certamente para você utilizar e ministrar de acordo com a lição, para que seus alunos possam alcançar o objetivo específico de cada lição. Quando o apóstolo Paulo diz que as obras do ser humano é como o trapo de imundície, deixa bem claro que no âmbito humano há a impossibilidade dessa reconciliação com Deus pelas suas obras. A única exceção, e que foi questionada por muitos, é que eu deixo lá em Romanos 2, que eu trato não como regra, mas como exceção da justificação daqueles que nunca ouviram e conheceram Jesus. Aqui eu estou falando da pessoa que ouviu a respeito de Jesus, que conhece, mas que ele não optou por servir a Jesus e aceitar esse sacrifício de Jesus para a sua justificação. E em hipótese alguma, quando mencionei a lição que trata da questão de Romanos 12, defendo o pluralismo como muitos acusam. Estou dizendo ali uma exceção e não uma regra. Aqui sim, a regra que as pessoas que rejeitaram a Jesus, o Evangelho de Jesus, aqui Paulo fala que ele não tem condições de se justificar diante de Deus, e que as obras do ser humano estão no trapo de imundícia. Portanto, de forma humana, a impossibilidade da justificação diante de Deus, a necessidade de um outro âmbito, o âmbito espiritual, que é por meio do sacrifício de Cristo, que se fez humano e ofereceu a si mesmo como sacrifício para a remissão de todo o pecado, um sacrifício perfeito, como nos diz o autor aos Hebreus. Portanto, as boas obras não são a base para a justificação, mas são, no caso, consequências de quem é justificado. Mais uma vez, relembro isso e vou trazer uma argumentação mais sólida, conforme vai sendo apresentado pelo apóstolo Paulo. A santificação como necessária, mas isso no processo após a justificação pela fé em Cristo Jesus diante de Deus. Então as obras são consequências, ou seja, a pessoa, uma vez justificada, ela automaticamente, como diz Tiago, deve apresentar então obras de quem é justificado, quem é salvo em Cristo Jesus. Interessante que antes da justificação, Deus é apresentado como um juiz irado, que tem uma sentença para ser promulgada contra o ser humano, contra a humanidade. Depois da justificação, é o Deus que se coloca no lugar do ser humano e justifica esse ser humano. É o Deus de amor que abre os seus braços para aceitar aquele que aceita o sacrifício perfeito de Cristo, um Pai de amor. A parábola do fariseu e do publicano. Os fariseus, eles eram grandes observadores da lei. Observavam a lei, os rituais e, como já disse anteriormente, até regras que foram criadas pelos seres humanos que ampliavam a própria lei que foi dada por Moisés para o povo seguir. Eram zelosos em excesso com questão do cumprimento da lei, dos seus rituais, tanto da tradição mosaica como aqueles que foram acrescentados. Como Paulo diz que ele foi fariseu dos fariseus, zeloso pela lei, mas que teve a sua vida transformada. Então esses fariseus, eles acreditavam de forma excessiva no poder da justificação por meio da lei e dos rituais. E Jesus traz aqui uma parábola em Lucas 18, essa parábola que vem chocar os seus ouvintes. Os fariseus, os religiosos que ali estavam, ouvir essa parábola era muito forte. Para pensar na situação, onde Jesus apresenta a parábola do fariseu e do publicano que se apresentam diante de Deus. E o fariseu bate no peito, eu pago o dízimo, eu cumpro a lei e tal, eu faço os rituais, Senhor, está aqui, apresenta minhas obras diante de ti para a justificação. Batendo no peito pelas obras que haviam sido realizadas,
se sentindo melhor do que todos, a bolacha do pacote, como diz o ditado popular entre os jovens. Aí Jesus fala do publicano, que chega diante de Deus e reconhece as suas falhas. Ah, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço chegar diante de Ti. E se prostra diante de Deus, recebe para si a culpa pelos seus erros e pede a misericórdia de Deus. Comportamentos totalmente diferentes. Nós vemos que o publicano não tentou se justificar diante de Deus. Reconhece suas falhas e se apresenta diante de Deus como miserável e pecador, enquanto o fariseu, religioso, exemplar diante da sua religião, tenta se justificar pelo seu comportamento. E qual que é o resultado? Nós vemos que Jesus diz que o fariseu desceu sem a justificação e o publicano foi justificado. Que exemplo que traz para nós isso? Será que no nosso meio não existe muitas pessoas que pensam como o fariseu? Muitas pessoas que se acham justificadas e melhor do que os demais e batem no peito por causa do seu comportamento, da sua vida. Esse comportamento foi reprovado por Jesus. Pare para pensar sobre isso. E veja a orientação didática, você que é professor, que deixa e que recomendo e passa as orientações também no vídeo oficial da CPAD. Uma didática que você utilizar na sala de aula que vai ser muito boa para você passar esta lição e levar os seus ouvintes e você mesmo para refletir qual o significado dessa parábola. A justificação pela fé e a santificação. Por fim, chegou o momento que eu tenho citado tantas vezes. Paulo ele tem a preocupação e o cuidado para não ser entendido como libertino, como muitos ainda acabam entendendo, como uma libertinagem. Paulo está ensinando uma libertinagem. Ou seja, Paulo está afirmando que basta a fé para ser justificado e acabou. Uma vez feita a justificação, acabou. Não, o apóstolo Paulo tem a preocupação de deixar bem claro que a justificação é um processo imediato diante de Deus e é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas não abre mão de uma vida santificada diante de Deus, uma vida que venha obedecer, que venha seguir segundo a vontade de Deus. A gente vai perceber isso e vai deixar bem claro nas próximas lições com o apóstolo Paulo deixa bem claro esta questão. E muitas pessoas criticam a relação entre o apóstolo Paulo e Tiago, dizendo que são contraditórios os seus ensinamentos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, neste momento da justificação, está falando do momento estanque, do processo da justificação que acontece de forma imediata quando a pessoa reconhece o senhorio de Cristo e a sua obra como suficiente para a sua ação e por meio da fé é justificado diante de Deus. E o Tiago, ele já fala do próximo momento, após a justificação, onde uma vez justificado, então o crente, aquele que é salvo, justificado em Cristo Jesus, deve apresentar obras de quem realmente foi justificado e recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Portanto, não são contraditórios. O que acontece é que cada um, apóstolo Paulo, trata de um momento e Tiago de outro momento. O apóstolo Paulo da justificação, que é imediata, é o processo inicial da justificação diante de Deus. E depois nós vemos Tiago falando do segundo estágio, que é o processo da santificação. E quando eu digo processo, quer dizer que é contínuo até a volta de Jesus ou até a morte daquele que é justificado em Cristo Jesus. Vamos então ao terceiro tópico, que, ao meu ver, é um ponto sublime da Epístola aos Romanos. É o capítulo que eu mais gosto quando falo do capítulo 4. E, inclusive, no livro, eu cito aí, eu deixo 15 páginas, se não me engano, para falar desta utilização do apóstolo Paulo da figura de Abraão para a justificação pela fé. Eu vejo que esse texto é sublime, especial. Eu pretendo escrever um livro ampliando essa visão sobre essa questão de justificação. Foi um trabalho que eu fiz na minha graduação e em 2005, quando eu concluí a bacharel em teologia, porque é um texto muito sublime que nós vamos ver aqui, que o apóstolo Paulo utiliza. E aqui na lição não foi possível ampliar esse comentário, ampliei no livro e ainda quero criar um livro específico para demonstrar a sublimidade, a didática que o apóstolo Paulo faz ao utilizar essa figura de Abraão para a justificação pela fé. Como poderia um judeu, alguém criado no judaísmo, sempre ensinado da importância da lei e dos rituais para se justificar diante de Deus,
receber, entender essa doutrina que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Como poderia um judeu entender isso? É por isso que aqui nós vemos o apóstolo Paulo já utilizando uma figura do Antigo Testamento, a figura que era utilizada pelos judeus para defender a justificação pela fé e pelos rituais. Era o grande trunfo dos judeus. Paulo não foge deste ambiente, não foge dessa figura, pelo contrário, utiliza a própria figura usada pelos judeus para defender a justificação pelas obras, pela lei e pelo ritual, para defender a justificação pela fé. Por isso que eu digo que essa parte do livro é algo maravilhoso, que nós devemos ter um tempo e analisar. Por isso, se você não comprou o livro, compre o livro, e você vai ter praticamente 15 páginas comentando sobre esse assunto, porque é muito importante, que não é possível colocar aqui na revista. E espere, se Deus quiser, quero publicar um livro ampliando esse entendimento, para você perceber quão grande é a sublimidade da revelação que Deus faz, que Deus traz através de Paulo para os judeus da sua época, e em especial para nós que agora aqui estamos vivendo essa vida cristã, entendemos quão grande é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Do verso 1 ao verso 8 do capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando que a justificação não foi pelas obras de Abraão, mas um presente de Deus para Abraão. Se você começar a ler esse versículo, peço que você leia, faça a leitura dos textos bíblicos. Você vê como que o apóstolo vai argumentando sobre isso e demonstrando que Abraão, fazendo uma citação lá, mais uma vez, do Antigo Testamento, em especial Gênesis 15:6, onde nos diz que Abraão foi justificado diante de Deus pela sua fé. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, logo depois aí do chamado de Abraão, por causa da demonstração da fé de Abraão em Deus, no poder de Deus. E nós vemos isso reforçado aos hebreus, quando fala que Abraão creu que Deus poderia até ressuscitar o próprio filho. Olha só aonde vai ser evidenciada a fé que Abraão já tinha em Deus, mesmo não conhecendo a ressurreição. Então nós vemos que essa fé de Abraão é uma fé tremenda, e que ele não se apegava nas suas obras, mas na realidade ele se apegava no poder e na misericórdia de Deus, diferente do que os judeus estavam propagando ali. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, Abraão não foi justificado pelas obras que ele fez, não, mas Abraão foi justificado pela fé, por aquilo que foi creditado, nos diz o texto no original. No original, o texto diz que foi creditado na conta de Abraão, por meio da fé que ele teve em Deus. Para ver e para demonstrar que não foi por méritos próprios de Abraão a sua justificação diante de Deus, mas pela sua fé. Como pode Abraão ter sido justificado pela fé antes de conhecer a Cristo? Então nós vemos aí um protótipo da fé cristã na vida, no exemplo de Abraão, que ele é colocado, mas como um presente de Deus e não por obras meritórias. A justificação de Abraão não foi por meio da lei e nem de rituais, baseado no verso 13 e 16. Ou melhor, do verso 9 a 16. Com base do verso 9 a 16. Como assim? Abraão foi justificado, como nos diz aqui o apóstolo Paulo, citando Gênesis 15:6. Mas esta justificação e a promessa que Deus faz para Abraão em Gênesis 15:6 aconteceu antes dele ser circuncidado. Opa! Ele ainda não tinha sido circuncidado e foi justificado diante de Deus com base em Gênesis 15:6? É isso que o apóstolo demonstra. Então a circuncisão não foi pré-requisito para a sua justificação. É essa argumentação que o apóstolo vai apresentando então para a igreja em Roma, em especial para os judeus cristãos, para demonstrar que a circuncisão não era necessária. É por isso que lá em Atos 15, nós vemos ele defender diante dos apóstolos a não necessidade da circuncisão para os gentios, e que foi aprovado sabiamente pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém, dirigido e liderado por Tiago, onde eles não exigem dos gentios a circuncisão, reconhecendo, após a argumentação de Paulo, que isso não era pré-requisito para a salvação. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro o porquê que a circuncisão não foi necessária para a justificação de Abraão. Veja que sabedoria que Deus dá a Abraão, e que leveza, né, que sublimidade, que beleza, a forma como ele vai argumentando
demonstrando que não é necessária a ritualização, o ritual para a justificação. No exemplo de Abraão, a circuncisão. Do verso 13 a 16, nós vemos que o apóstolo faz aí uma antítese entre promessa e lei, para demonstrar que a promessa foi feita antes da lei. Porque quando Deus fez essa promessa para Abraão, a justificação de Abraão em Gênesis 12, foi quase 4 séculos antes da promulgação da lei. Opa! Então, muito se passou depois da justificação de Abraão para ser promulgada a lei. Então, a lei não foi necessária para a justificação de Abraão. Como se apegar à lei para isso? Como entender isso? Veja só como que o apóstolo Paulo traz aí essa pérola, né, na questão da justificação de Abraão, demonstrando que foi justificado antes da lei. Dessa forma, o apóstolo deixa bem claro que a circuncisão e nem a lei existiam na época da justificação de Abraão, com base na citação de Gênesis 15:6. Veja a hermenêutica utilizada pelo apóstolo Paulo para defender que Abraão não foi justificado pela lei nem pelas obras, mas foi um presente de Deus a sua justificação por meio da fé nesse Deus que tem o poder sobre a morte, o poder da ressurreição, que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Por fim, no verso 17 a 25, o apóstolo Paulo demonstra que a justificação é por meio de Cristo e a todos aqueles que creem, a exemplo de Abraão. Esses versos vêm demonstrar que o apóstolo Paulo, ele evidencia que a justificação de Abraão tem a ver com a cruz de Cristo e com a sua ressurreição. Ou seja, tem a ver com Cristo, pelo processo da justificação que se dá mediante a obra vicária de Cristo. Abraão, que era a figura da justificação pelas obras para os judeus, o apóstolo Paulo diz que não, ele é a figura na realidade da justificação por meio de Cristo, onde traz o exemplo da sua fé, como já citei anteriormente, na própria ressurreição do Filho, como diz aos Hebreus, que ele acreditava, e o apóstolo Paulo cita isso também na questão dessa fé, naquilo que não estava aparente diante dos olhos, e que serve como exemplo da fé dos cristãos. Então, Abraão como exemplo para os cristãos, só que de uma forma superior, porque Abraão creu, mesmo quando nunca havia presenciado uma ressurreição, no exemplo do seu filho, e quando nós cremos, depois de já ter vários relatos e evidência da ressurreição de várias pessoas e do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa fé como suficiência, um critério para a justificação pela fé. E aqui o apóstolo Paulo diz que todos que têm essa fé, a exemplo de Abraão, que não foi justificado pelas suas obras, nem pela lei, nem pela circuncisão, por rituais, mas pela sua fé, que todos aqueles que acreditavam da mesma forma que Abraão em Deus, por meio da revelação do Evangelho através do sacrifício de Cristo e da morte vicária de Cristo, também são filhos de Abraão. Veja aí a grande discussão com os judeus, que afirmavam que filho de Abraão era somente aqueles que eram filhos da nação judaica, filhos dos judeus, e que aqueles que haviam se convertido ao judaísmo como filhos de Abraão. Mas Paulo diz que não, que filhos de Abraão são todos aqueles que creem da mesma forma que ele creu. Aqueles que creem na obra vicária de Cristo e são justificados diante de Deus pela fé, são também filhos de Abraão. Então, nós vemos que Paulo apresenta aí uma filiação espiritual. Todos aqueles que creem como Abraão também são chamados filhos de Deus. Veja a profundidade, por isso que eu disse a importância desse texto, capítulo 4 de Romanos, para entendermos o fundamento da fé cristã. Nesta lição nós aprendemos que a justificação pela fé é uma doutrina bíblica que acertadamente exclui a necessidade de obras meritórias para a salvação do ser humano. Porém, não abre possibilidade para o antinomismo e precede a santificação. Então nós vimos aí que a doutrina de justificação pela fé é bíblica e já estava presente no Antigo Testamento, e que somente por meio de Cristo é possível essa justificação diante de Deus, mas que não abre possibilidade de antinomismo. O que é antinomismo? É anti-lei, nomos é de lei, ou seja, não abre possibilidade de uma regra, de uma prescrição para a conduta cristã. A prescrição moral da lei é necessária para a nossa conduta,
para a nossa regra de fé. Nós temos os fundamentos da fé, e nós vimos que, uma vez justificado, Paulo não quer dizer que a pessoa pode fazer o que quiser e não defende a libertinagem. Pelo contrário, ele defende a santificação logo após ao processo da justificação. Vimos aí na lição a diferença da abordagem de Paulo e de Tiago, em estágios diferentes: justificação e santificação, que é progressiva; justificação, que é instantânea; e santidade, santificação, que é progressiva e contínua, enquanto o crente está aqui na terra, enquanto está vivo. O exemplo de Abraão demonstra que nem mesmo ele foi justificado pelas suas obras, e que a fé em Cristo e em sua obra é o único meio de justificação do pecador, da pecadora, e de livramento da ira futura de Deus. Então nós aprendemos nesta lição que Abraão é uma figura adequada, exemplar, que o apóstolo Paulo utiliza para que, a partir do Antigo Testamento, essa figura que era defendida pelos judeus como a figura que defendia a justificação pelas obras, Paulo utiliza a mesma figura para demonstrar que a justificação de Abraão foi um presente de Deus e não um pagamento pelas suas obras, para demonstrar que o ritual da circuncisão e da lei foi posterior à justificação de Abraão, portanto, não necessárias para a sua justificação. E vimos, por fim, que a exemplo de Abraão demonstra e que tem uma ligação com a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, e todos aqueles que creem como Abraão, creem em Deus, o Deus que enviou seu Filho, que se tornou um ser humano como nós e ofereceu a si mesmo como sacrifício. Quem tem essa fé, portanto, é também filho de Abraão. Veja que beleza que é essa aula, um ponto principal das nossas lições bíblicas e da Epístola aos Romanos. Espero que você tenha gostado e peço que você compartilhe. Não assista o vídeo e esqueça, não, ignore. Por favor, compartilhe com a sua rede, se inscreva nos meus canais, nos ajude a ajudar as pessoas e ajudar você também a melhorar o seu estudo a respeito das lições bíblicas da CPAD. Que Deus, na sua multiforme graça, vos faça entender tudo aquilo que nós explicamos aqui para você. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima lição.